Vamos ver o que o nosso Deus tem para nós nessa noite. De que maneira Ele vai nos alimentar. De que maneira a vida dessa mulher tem para nos ensinar, seja você mulher, seja você homem. E que história de braveza, e que história de coragem, que história de luta, que história de força, e que história de superação. Vamos fechar nossos olhos. Capítulo 1 do livro de Esther. Fechando os olhos nesta noite, eu quero agradecer a confiança do departamento das senhoras da igreja por confiar em estar trazendo a palavra. Muito obrigado por isso. Eu retribuo a minha gratidão à pastora e às suas senhoras, à igreja, ao grupo jovem que ajudou na encenação. Ontem foi até meia-noite o ensaio. Eu quero agradecer a todos os jovens presentes. Vamos fechar nossos olhos nesta noite. Vamos nos ligar no Senhor. Vamos ver o que essa palavra tem para nos edificar. O que essa palavra tem para nos alimentar. O que essa palavra tem para nos levantar, para nos dar força. Vamos fechar nossos olhos. Hoje é dia de um jogo, pastor. Hoje vocês vão brincar de pique-esconde. Nessa idade, irmã Marilda, brincando de pique-esconde, o que esse irmão vai trazer? Preparada, irmã Ruth? Preparada, mãe? Preparada, tia? Preparada, Ana? Preparada, Cláudia? Os jovens aí atrás, Gessé, Vera, Bia, os visitantes, irmã Vilma, que é uma das visitantes. Vamos brincar de pique-esconde? Hoje é noite disso. Hoje nós vamos entender, quando o agir de Deus estiver na nossa vida, o que acontece. Quando Ele nos acha. Hoje é uma noite, irmãs, de vocês passarem uma noite com o Rei. Hoje o departamento masculino está fora. Olha que curioso da parte de Deus. Não vou nem ficar com ciúme. Hoje vocês passarão uma noite com o Rei. E que noite diferente será essa, mulheres? Seu Antônio, tio, não fica com ciúme não, tá? Hoje é uma noite com o Rei, tia. Hoje é uma noite diferente, Ana, para mim e para a sua vida. Cecília, todos que estão presentes nessa noite. Uma noite muito diferente. Uma madrugada neste local. Vamos olhar ao nosso redor. Aqui se encontra um palácio. Um palácio que tem muitos cômodos. Tem muitos empregados. Tem muitas comidas, muitas bebidas. Mas é um palácio, irmã Teresa, que tem muitos quartos. E nesses quartos fica muitos sofrem, muitos escondidos, muitas sozinhas, sozinhos. Quantos estão lá na cozinha? A sala nunca visitaram, nunca conheceram. Quantos estão lá como escravos no porão? Nem a luz do dia nunca viram, não tem direito. É para você que eu quero pregar nessa noite. Para você que se encontra escondida. Para você que se encontra calada. Para você que se encontra humanamente sozinha. A palavra é para você hoje. E aconteceu o que sucedeu, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu nos dias do rei Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. E no terceiro ano, versículo 3, do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e a seus servos, o poder da Pérsia e a Média dos maiorais, senhores das províncias, estavam perante ele, e para mostrar a riqueza e a glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias a saber, como 180 dias de festas. Versículo 10. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Pictá, Actá, Zetá e Acastas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, e introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes a sua compostura, por ela ser uma formosa vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelos convites que enfureceu, e ardeu em da sua ira. E vai sucedendo a história daquele rei, e acontece, são 10 capítulos de data da vida. E acontece nesse meio tempo
a deposição da rainha Vasti, porque ela disse que não queria estar na presença do rei. Ela apresenta suas desculpas por essa absência de demônio. De muitos dias, e ela ser convidada no último dia. Primeiro personagem da história. Logo em seguida, vem os personagens dos eunucos, os empregados da casa, que serviam o rei, mas tinha uma criada de confiança do rei. Mas não era de confiança da rainha, representada pela irmã Luciana. Mas outros personagens vão se introduzindo. Quando a rainha Vasti é deposta, ela perde o seu trono, se coroa do seu manto, e o seu trono, ela é expulsa da Pérsia. O rei vai tomar conselhos com os sábios da época. O que se fazer? O sábio disse o rei: é melhor que expulse essa mulher e que traga uma nova rainha. Porque se todas as mulheres do reinado fazem a mesma coisa, o que será de nós homens? Para onde irá a nossa honra? Se todas as mulheres fazem o mesmo. E a rainha Vasti, ela é deposta, expulsa do reinado, e começa a escolha entre todo o reinado da Pérsia, onde centenas de milhares de moças virgens e formosas são chamadas a estar numa fila para ser escolhida a nova rainha. Mas teve uma especial, irmã Marilda, que teve graças aos olhos do rei. Essa era a Radassa. Essa era judia. Havia acabado de sair do cativeiro babilônio. Ela era judia. Ela não podia ter contato com aquele rei, porque o rei era pagão, ou seja, não acreditava nas práticas judaicas. Mas tinha um tio muito sábio, Mardoqueu, representado pelo irmão Rafael, que chegou diante dela e disse: se apresente como Esther e não como Radassa. Esther significa estrela que brilha, que faz a diferença, mas também significa em seu íntimo escondida. E ela se apresenta como Esther. O rei encontra graça aos olhos daquela jovem, se envolve com ela e passa uma noite com ela e se agrada daquela jovem. Passados dias, Amã, o terrível personagem da história que significa as crises e as lutas da vida, se levanta contra ela. Os historiadores dizem que Amã é descendente de Saul. O profeta Samuel, quando chegou para Davi, disse para Saul que ele devia matar todos os amalequitas. Saul, porém, deixou uma mulher viva. Essa mulher deu frutos, Ana. Esse fruto gerou mais tarde Amã. Diz os historiadores que essa mulher pegava essa criança todo dia e dizia em seu ouvido: você deve matar todos os judeus. Aquela criança nasceu, deu frutos, até que chegasse Amã no caminho de Esther. Amã honrou como a sua unção ancestral de matar todos os judeus da época. E aí, ele se encontra de frente com Esther, que é judia. Só que ele não sabia que a rainha era judia a princípio. E ela, ao saber daquilo ali pelo seu tio Mardoqueu, ela jejua 3 dias e 3 noites, junto com o seu povo, para que o edito do rei fosse transformado em bênção, e não que o seu povo morresse. Logo em seguida, depois de toda essa história, o povo de Deus saiu vitorioso, porque Esther jejuou e orou. E eu me lembro que quando eu fui convidado para dar a palavra no culto das senhoras, eu comecei a me preocupar. Mulher lembra a fragilidade. Mulheres de hoje são mulheres sofridas, principalmente as mulheres que querem servir a Deus, independente de suas igrejas e denominações. São mulheres que sofrem as afrontas, que sofrem terríveis perseguições. São mulheres sofredoras. Naquela meditação da palavra, irmãos, eu meditando junto com o Espírito Santo e ele me conduzindo a uma coisa em que Esther sofreu, ela ficou escondida. Ela teve que negar o seu povo, ou melhor, omitir o seu povo, omitir a sua casa, omitir o seu próprio nome. E Esther, se você não sabe, não tinha pai nem mãe. Ela foi criada pelo tio. Diz os historiadores também que durante o período do cativeiro babilônico, aqueles amalequitas entraram na casa de Esther e mataram seus pais num incêndio na sua casa. E ela ficou viva, debruçada, debaixo do corpo da própria mãe. Esther começou a se esconder ainda na infância com traumas, irmã Heloísa. Quando viu seus pais mortos diante dela e nada podia fazer,
foi criada por um homem. Imagine o quão difícil seria para uma mulher daquela época, uma moça, ser criada por um homem, que não podia dar os seus cuidados necessários no momento da palavra. E o que é demais, ela foi criada presa, porque ela chamava muita atenção. Foi uma das sobreviventes do cativeiro babilônico, foi para a Pérsia. Ali ficou presa durante toda a sua vida. E aí chega um momento em que a rainha da época diz não ao rei. Ela é intimada a participar daquela fila contra a sua vontade. Você está aqui hoje nessa noite, mulheres. Quantas coisas vocês sofrem contra a vontade de vocês? Quantas vezes vocês são presas por meio de palavras, por meio de atitude de outras pessoas? Quantas vezes vocês estão escondidas a uma situação que vocês não querem? Mas Deus está dando a oportunidade de se mudar. Deus foi revelando uma a uma a Esther, mesmo ela escondida. É uma tática do inimigo nos últimos dias esconder vocês, também tentar me esconder. Ele fez isso com José do Egito, esconderam ele no calabouço. Fez isso com Daniel na cova dos leões. Fez isso com quem mais? Com Jonas, no ventre de uma baleia. O inimigo sempre tentará esconder vocês, para calar a boca de vocês, para minar o coração e roubar a fé de vocês. E o que se fazer quando for escondida? Esther escondida, cheia de medo, diz a palavra. Esther movida pelo medo, escondida ali naquele palácio, sem nada poder falar, irmã Sueli. Ela não podia falar do seu povo, ela não podia falar das suas origens, ela não podia falar de si mesma, sabe por quê? Porque já havia 3 anos que o rei não convidava ela para estar na sua presença. Quantas vezes vocês que estão aqui hoje nessa noite estão escondidos em uma frustração? A pergunta do Espírito Santo hoje nessa noite é essa. O que está tentando esconder vocês? Um trauma? Uma dor? Uma palavra que lançaram contra você? Mas na vida de Esther tinha um esconderijo que machucava muito a vida dela. Era o passado. Quantas vezes o passado se levanta para tentar te esconder quando você está se recuperando, quando você está ali buscando ao Senhor, de joelhos, lendo a palavra, frequentando a igreja, buscando, adorando ao Senhor. Satanás vem com todas as armas para tentar esconder você. Aí ele faz como ele fez com Elias. Esconde numa caverna em meio à depressão. Enquanto eu viver, eu vou pregar contra a depressão. Não tenho medo dela. E quantos de nós estamos aqui hoje, vocês, podem estar escondidos em meio a uma angústia, em meio a um sofrimento, em meio a uma decepção. Mas eu me lembro quando eu estava ali recebendo a palavra, vi uma preocupação do Espírito Santo sobre esta noite. Será que você está escondido da presença e da vontade de Deus? Será que você está escondendo o seu louvor? Será que você está escondendo a sua adoração? Será que você está escondendo aquela vida que você tinha com Deus? Escondendo o talento e o dom que Deus depositou sobre a sua vida? Você, mulher, não foi chamada para isso. Você foi chamada para ser revelada por Deus. Você foi chamada para estar de pé. Você foi chamada, não foi para estar em panos de cinza e de saco, como a indignação daquele povo ficou. E depois do cativeiro, depois de toda aquela luta, depois de toda a afronta, será que vale a pena parar aqui? Será que vale a pena ficar escondida nessa situação? Houve uma outra coisa também. Em meio a essa palavra, Mardoqueu foi um homem que não se escondeu. Foi um homem que se mostrou judeu o tempo todo. Amã passava diante de toda a província. Todos da província deveriam se prostrar diante dele. Mas Mardoqueu não. Mardoqueu não escondia quem ele era. Esther tinha suas razões até então para se esconder. Mas o Espírito Santo hoje quer olhar aqui vidas. E é um jogo, lembra? De quem esconde. Você está escondido nessa noite. O pique está com ele, com o Espírito Santo. Ele está se levantando. E está indo de mesa em mesa aqui, de cadeira em cadeira, de quarto em quarto nesse palácio. E está querendo achar você. E aonde você está? De que maneira você chama a atenção do Espírito Santo? De que maneira você pode estar sensível a esse toque? O que está te escondendo nessa hora? As crianças, por favor. De que
agora, nessa noite? O que é que te escondeu nessa noite? O Espírito Santo trabalhava comigo, irmã Marilda, de mulheres que sofrem ataques terríveis por meio de palavras. Será que você está aqui hoje nessa noite e palavras estão te escondendo? Palavras de rejeição, palavras que machucam, palavras que é pior do que uma espada, pior do que uma faca no coração, situações que te prendem, situações que não te deixam você se levantar, você até tenta, mas você está ali escondida sozinha, não tem ninguém do seu lado. Será que nessa noite você se encontra escondida no medo, na insegurança? Será que você se encontra escondida no passado, nas palavras que te machucam a todo instante? O palácio era muito grande. Eu imagino Esther sozinha no quarto, irmã Heloísa, sem ninguém, sozinha, 3 anos sem estar na presença do rei. Será que você se encontra assim? Anos, dias e meses sem sentir a presença do Rei dos Reis, que é Jesus de Nazaré, na sua vida? Será que você se encontra num quarto vazio, trancada, nesse palácio onde você está? Olha ao redor, há um palácio de muitas janelas. Você está no seu quarto. Gostaria que cada irmã agora olhasse só para você. Feche os seus olhos. Olha somente para você nesta noite. Aí onde você está sentado é um quarto desse palácio. Não tem ninguém do seu lado. Não tem ninguém para te tirar desse esconderijo. Não tem ninguém para te levantar. É assim que acontece. Mas Deus foi revelando pessoas que não podiam se esconder. Amã. O Senhor não permitiu esse homem se esconder. Fazia plano. Era plano do Senhor deixar esse homem se revelar. Sabe por quê? As atitudes daquele homem diziam quem ele era. A situação não está se escondendo de você, né? Amã está gritando contra você. A crise. Amã é contra a vontade de Deus. E se você está escondido na sua vontade, Amã está te atacando e está te deixando escondido. Amã representa esse mundo. Amã vem com todas as armas, com a tristeza, com a angústia, com a depressão, com a angústia, com tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Você não está enganado nessa história, nem enganada. Deus está revelando as situações para você. Você sabe, você já viu na encenação qual foi o final de Amã? Ficou enforcado. Deus não mudou a situação daquele homem. Sabe por quê? Porque ele não se escondia em Deus. Ele tinha escondido em si o ódio, a ganância e tudo aquilo que era contrário a Deus. Você hoje é Esther nessa história. Deus está te mostrando, está te revelando e está te dando a oportunidade de, mesmo que você não for chamada pelos homens, mesmo que você esteja esquecida, mesmo que você não seja lembrada, mesmo que você esteja cansada, fadigada, em depressão, Deus te chama hoje a entrar na presença do Rei. Deus está testando a sua ousadia de se levantar dessa depressão, de se levantar dessa angústia, de sair desse medo. O Espírito Santo está te dando força para você entrar no corredor desse palácio e dizer quem é Deus na tua vida. Imagine quantas madrugadas tristes para Esther sozinha naquele palácio. Havia momentos, irmã Heloísa, que as criadas não podiam ficar com a rainha. Era nessa hora em que o passado, em que as dores, as frustrações atacavam Esther. E ela sabia, Priscila, que o seu povo estava em perigo. E ela sabia também que se ela fosse à presença do rei, e se ele não estendesse o cetro de ouro, ela morreria, mesmo sendo esposa do rei. Sabe o que o mundo está fazendo com você? Está querendo te matar. Está querendo matar quem está do seu lado, não é? Está decretando morte, está dando até data de morte para você. Está querendo dizer que você vai parar, que você não vai conseguir. Está querendo te esconder nessa tristeza. Está querendo te esconder no calabouço, como ele fez com José. A pergunta do Espírito Santo é: você merece esse lugar? Sabe onde Amã foi morto? Não foi na forca. Ele foi morto na cruz do Calvário, com o sangue do seu Deus sendo derramado por você. E ali ele gritou: foi tudo consumado. Lembra que tentaram também esconder Jesus na tumba. E sabe o que ele fez no terceiro dia? Eu imagino o Senhor olhando para os céus dizendo: eu não vou me esconder do inferno. Eu saio da tumba, eu entro no inferno e digo que eu sou Deus. Chegou a hora de você, mulheres,
sair dessa situação. Não se esconda. O Espírito Santo não te ensinou isso. O Espírito Santo não te ensinou a se esconder. Você tem que se levantar. E sabe o que acontecia quando eu recebi a palavra? A madrugada chegou mais cedo lá em casa. O segundo CD número 1. Eu me lembro que eu estava no meio daquela madrugada, irmã Elise. A madrugada chegou mais cedo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesta noite. O tempo de Deus anda de frente para nós. Sabe o que acontece quando a madrugada dele vem? Ele vai fazer como ele fez com Esther. Ele amou Esther. Hoje o Rei dos Reis está aqui, quer te amar. Ele quer cuidar do seu coração. Ele quer limpar você. Ele quer te dar força em meio às crises, em meio às palavras contrárias. Para a luz, a madrugada. Em meio a tudo aquilo que é contrário a você. Olha o que acontece no meio da madrugada, junto com o Espírito Santo. Você está num quarto, segura. Você está num quarto nesse momento. O quarto está escuro, está sombrio. Não tem ninguém para te ajudar. Abra a porta do seu quarto agora e deixa o Espírito Santo entrar. Solta! Deixa a porta aberta, irmã Marilda. Não é essa, o segundo CD. Deixa a porta do quarto aberta. Deixa a porta do quarto aberta. Deixa o Espírito Santo entrar. Deixa a porta do quarto aberta. Você vai visitar outros quartos nesta noite. Nessa hora, o Espírito Santo vai trabalhar com você. Dentro desse quarto sozinho que você está. Abriu a porta. Solta, Senhor. Abriu a porta. Deixa a porta aberta. Deixa o tratamento do Espírito Santo acontecer na sua vida. Ele quer receber um convite. Eu quero entrar. Está escutando o barulho do seu coração? É o Espírito Santo batendo na porta. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Vera, espancar a porta. Irmã Ruth, joga a chave fora. A depressão hoje vai ser expulsa. A tristeza do passado acabou. E ela deitada naquela noite, em meio ao jejum e oração, e o Espírito Santo enchendo a Esther de coragem. Olha só. Está ouvindo a voz dele querendo entrar? Está ouvindo a voz dele? Segurando forte na sua mão. Toda a frustração, toda a inferioridade, tudo aquilo que diz que não, mas ele te escolheu. Expulsa o medo do seu quarto. Expulsa a depressão, expulsa a angústia. E diz: vem, Espírito Santo, vem. Só que tem um tratamento espiritual nessa noite. Você vai se levantar e vai visitar o quarto do seu lado.
batida na chave.